Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos aqui ainda na entrelinha de férias, teremos na verdade 12 lições nesse modo, né pessoal? E hoje eu ainda estou aqui no estado de São Paulo, não sei quem conhece já esse fundo, estou aqui no Parque do Ibirapuera, aqui perto das fontes dançantes de água, para vocês verem. Lugar muito bonito. E neste lugar aqui, um lugar onde, né, São Paulo, uma cidade tão próspera, nós vamos estar estudando já o 8º vídeo dessa série, aonde nós vamos estudar sobre o planejamento para o sucesso. Isso é muito importante. Mais do que o sucesso financeiro, como muitas igrejas vendem como um primeiro produto primário, né? Mas um planejamento para o sucesso também espiritual, porque quem tem dívida, quem tem problema, não tem paz, né, pessoal? Então, bom, nós teremos aqui a participação, claro, do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André também. Teremos também logo mais aqui os comentários. E sempre deixo aquele alerta, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e também o seu comentário, que logo mais aqui depois da vinheta nós teremos um momento aqui de leitura deles. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento de nós conferirmos então aqui os comentários. Lembrando que quem não curte muito essa parte é só pular esse vídeo aqui, porque todos os vídeos aqui do canal são capitulados, ok pessoal? Vamos lá agradecer muito aos comentários aqui dos nossos irmãos, amigos aqui, Genésio Mioto, feliz sábado a todos dessa equipe maravilhosa, o que é o canal Entre Linhas. Oi Lúcio, conseguiu o pódio e o segundo lugar. Aqui ele está aparecendo como o primeiro lugar aqui, Genésio. Edilza Nascimento, feliz sábado, vídeo curtido e compartilhado. Um abraço para a irmã Edilza, também deixa sempre seu comentário. Josefa Ascenso, Museu de Ipiranga, hein? Deus abençoe as férias de vocês, ótimo sábado e próxima e feliz semana também. Ela já deseja aqui. Muito obrigado, Josefa, né, pelas suas palavras aqui. Valdenice Cerqueira, que bênção de paisagem. Ó, outra aqui, Valdenice, muito bonita também, as águas dançando lá no fundo. Bom sábado a todos do canal Entre Linhas, maravilhoso, pastores virtuais abençoados, obrigado meninos, inteligentíssimos e cheios de sabedoria. Muito obrigada aí, Valdenice. Ela complementa aqui, amém. Valdenice Cerqueira, um abraço aí, ela não lembrou, ela já deixou uma vez de onde que é, eu não lembro, né? Mas um abraço aí para a nossa amiga Valdenice. Margarida Melo também deixa aqui o seu comentário. Feliz sábado, meninos, com saudade de vocês. Passei um tempo sem poder participar. Feliz ano novo para todos. Obrigado aí por ter, né, lembrado aqui de deixar o seu comentário, Margarida Melo, né, retomando aqui, né, a assistir os vídeos. A Elizabeth Costa, de novo aqui, Elizabeth. Lúcio quer botar água na boca aqui da gente. Muito bonito lugar. Melhor ainda, a lição é ensinada por vocês. CCCCC, né? Curtido, comentado, compartilhado, com carinho, né? São 5 Cs, como sempre. Parabéns. Esmeralda Viana, também minha sogrinha. Ó, minha sogrinha, onde que nós estamos? O Murilo está aqui perto, vendo o pai gravar. Um abraço aí, bom final de semana, ela deseja a todos. Feliz sábado para vocês, obrigado. Nilza Amaral, boa tarde meninos pastores, bom sábado, obrigado por compartilhar aqui a lição, tema de grande relevância para mim. Obrigado você, Nilza, também, né, por compartilhar a sua opinião, né, além de ter dedicado o seu tempo para assistir o material, o conteúdo aqui publicado, também comentou aqui e interagiu com o nosso conteúdo. Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais, irmão Lúcio, Ricardo, Alexandre e Marcos, ela já deixa as iniciais aqui. Minha gratidão a vocês que mesmo em férias estão firmes e fortes, compartilhando a lição nesses lugares lindos, né? Sempre em oração e que Deus continue abençoando a todos nós, né? Feliz e abençoado sábado e que não façamos dívidas, melhor para o nosso psicológico, com certeza, e para nossas finanças também. Realmente, Adriana Kuhn, né, nós estamos aqui de férias, né? Todos nós merecemos uns dias de férias aí, aproveitando para curtir em lugares bonitos, mas mais do que lugares bonitos, eu estou compartilhando os lugares com vocês, mas o mais gostoso são as pessoas desses lugares, né? Que a gente vem visitar, vem passar um tempo aqui, estreitar o laço. Por falar de pessoas, né, até esqueci de falar com o Michel Prado. O Michel Prado é aqui de São Paulo, hoje ele mandou um áudio falando, Lúcio, você está aqui em São Paulo, você gravou aqui no Ipiranga, eu moro aqui pertinho do Ipiranga, né? Eu falei, poxa, eu poderia ter chamado o Michel, teríamos gravado aí um alô aqui em São Paulo com ele. Próxima vez eu vou tentar lembrar aqui dos amigos que sempre comentam e que moram em São Paulo. Deixa aqui o comentário que mora em São Paulo aí pra gente
fazer uma reunião do Entre Linhas na próxima vez aqui. E a Adriana também diz assim, bem isso, Alexandre, eu queria ser rica para trabalhar menos e também ter ar-condicionado, porque aqui 40 graus na sombra, até para estudar está difícil, e também ajudar mais na igreja e sociedade, poder sobre tempo e que esse tempo corre demais, né? Obrigado, Adriana, que deixa o seu comentário. E o último aqui, Joivaldo Quirino, Lúcio em São Paulo, que gratificante, visitando a nossa cidade. Ó, Joivaldo também aqui de São Paulo. Feliz sábado para todos e bom estudo para todos. Ó, Joivaldo, estamos aqui na sua belíssima cidade, aqui no belíssimo parque do Ibirapuera, né, pessoal? Então, esses comentários que nós temos por enquanto. Nosso muito obrigado por todos vocês, né? Tornam-se irmãos, amigos já, né? Dá vontade de a gente, vamos chamar aí, vamos para a pizzaria aqui, né, em São Paulo, vamos ver, né? E o mais legal, né, pessoal, a gente tem uma grande esperança, que é a esperança, assim, esse carinho de irmão que a gente já desenvolve aqui, mas a nossa maior esperança está além daqui, né, pessoal? Então, nesse momento que nós vamos iniciar aqui a nossa doxologia, peço que você, né, curve sua fronte em reverência, onde quer que você esteja, dirijamos aqui uma palavra de oração para que o Espírito Santo nos conduza no que vamos estudar aqui agora com o Ricardo, com o Alexandre e com o Marcos. Oremos então, irmãos. Santo Deus, nosso Pai, mais uma vez lhe agradecemos, ó Pai, agradecemos pela vida, agradecemos pelas oportunidades que nos dá de conhecer a pessoas, irmãos, amigos, irmãos de sangue, irmãos de fé, que nos anima, que nos apoia, né, em momentos difíceis e também em momentos alegres. Obrigado por esses momentos que estamos passando aqui, estudando a lição contigo, aprendendo cada vez mais, ó Pai, a lidar com dívidas. E hoje, né, vamos aprender um pouquinho mais sobre o planejamento para o sucesso, o grande sucesso, que é o sucesso em Cristo Jesus. Continue usando aí o Ricardo, o Alexandre e o Marcos, e que possamos, a cada ouvinte, nós possamos aqui aprendermos cada vez mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. É isso aí, pessoal. Então, chega aí, Ricardo. Agora é com você dos estúdios do Entre Linhas. Bom, gente, vamos lá. Lição número 8. Planejamento para o sucesso. Vamos seguir o nosso protocolo e buscar algumas palavras na língua hebraica para termos uma elucidação sobre esse título aqui da lição. Nós temos tikkun, uma palavra para planejamento, mas eu busquei a toknit, que seria o programa, o projeto, o esquema, a medida. Agora, sucesso, gente, essa palavra acredito que vai ser mais útil para a lição de vocês, que inclusive, como na lição de domingo vai falar sobre Jacó, vai falar sobre Jacó, a palavra deu nome a um de seus filhos, que é a palavra Gad. Gad, como já disse, um dos filhos de Jacó, que obviamente deu origem a uma das tribos de Israel, significa sucesso, sorte, felicidade, ou então significa êxito. No verso áureo, no verso aqui para memorizar, está lá em Colossenses 3, 23 e 24, diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estarão servindo. Nós temos também aqui no verso algumas expressões que eu separei para vocês. A primeira dela é a seguinte: façam de todo o coração. Obviamente, esse daqui é um dos primeiros requisitos deste planejamento, não é? Desse planejamento para um sucesso. Depois nós vamos entender que tipo de sucesso que é esse. Como nós encaramos esse sucesso. A expressão aqui para todo o coração, ela é psique. No grego, no original grego é psique, que significa respiração, seria com fôlego de vida, força vital, ou seja, faça com todas as suas forças. Mas não para aí. Psique também pode ser traduzido por alma,
e pode trazer uma outra conotação, porque a alma, a psique para os gregos seria o local dos sentidos, dos desejos ou das afeições. Por isso que é traduzida por coração, porque para nós o coração seria este lugar. Então, façam, além de com toda a sua força, com toda a sua energia, com sua força vital, façam com todos com sentimento, façam com afeição, façam com amor, e esse ato de amor, o que o verso agora que fala? Para com relação a Cristo. Por que isso, gente? A natureza pecaminosa dificulta nós fazermos planos e considerando outras pessoas com afeição. Imagine uma pessoa que levou pancada na vida, a vida toda. Você levou maus tratos, energias ruins e ações ruins, a vida toda de pessoas. É impossível essa pessoa fazendo um planejamento, levando em conta bons sentimentos, se ela não se permitir ser usada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Santidade, e pensar no outro, e conseguir até enxergar no outro um ser digno de amor. Agora, Yeshua HaMashiach morreu por nós, sofreu por nós, se esvaziou, se fez carne, foi cuspido, foi humilhado e ressuscitou para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então nós já recebemos algo dele. E agora tudo que nós fazemos como se fosse para ele. E com um sentimento de amor similar ao que ele teve por nós. Vocês percebem como se harmoniza aquele mandamento, amar a Deus sobre todo o coração e ao próximo como a ti mesmo? Com todos os versículos da Bíblia nós vemos essa harmonização. Outra palavra aqui, gente, que nós encontramos, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. A expressão grega é antapodices, que significa a restituição. E a expressão herança, kleronomia, que significa dado como posse ou também herança, porque a herança era da posse da terra. Tinha toda essa questão de propriedade, essa coisa de propriedade, uma coisa muito mais nossa dos nossos tempos. Nos tempos de Israel, no tempo dos hebreus, inclusive eu já falei aqui do ano do jubileu, né, gente? Quando as tribos elas entram na Canaã, a terra prometida, aquela terra que teria sido prometida a Abraão, eles dividem a terra em tribos. E obviamente há genealogias e as pessoas vão morrendo, vão acontecendo situações que nem estariam propriamente na Bíblia, que levam pessoas que muitas vezes não são personagens bíblicos a vender a posse. Então existia uma mitzvah, existia um mandamento, existia uma tzvah, existia uma ordem de que no ano do jubileu, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos, depois desses 49, a terra voltava, a posse da terra, porque a propriedade da terra, se assim podemos utilizar uma palavra nossa, ou seja, propriedade seria no sentido pleno que não existia naquela época, porque propriedade ela abarca o direito de propriedade é o direito de usar, gozar, dispor e reaver. Isso no ordenamento jurídico, isso dentro do direito civil brasileiro, direito romano. E posse é um dos elementos de propriedade. E naquela época não tinha esse conceito. Isso é meu. Não. Isso é do eterno. Eu apenas sou um mordomo que detém a posse. Daí é que vem o termo mordomia.
a mordomia cristã. E veja bem, gente, esta recompensa, ela inclui algo um pouco mais complexo, esse tesouro espiritual que nós falamos, é tanto uma vida com condições, uma vida com condições de ser um mordomo desta terra prometida. Então tem uma capacitação enquanto mordomo e tem propriamente a questão da posse deste reino de Deus, que é uma coisa muito maior. Então muitas vezes, e isso a interpretação que os cristãos dão, e muitas vezes é que os cristãos dão quando olham para o passado, com os erros de Israel, é focar muito na questão da Canaã terrestre, que fazia parte sim da promessa, em vários elementos. Por quê? Porque é nessa região que o Messias surgiria. Só que tem algo que foi conceituado por Canaã celestial, por Jerusalém celestial, que envolve todos os povos, que envolve todo o planeta Terra. Então esta herança celestial envolve vida eterna, envolve a psique, envolve uma psique renovada, uma psique glorificada, e envolve também uma terra renovada, uma terra, podemos até dizer também, uma terra glorificada. Então existe a questão da mudança do ser, mas existe também a questão da mudança da terra. E a terra num sentido bem mais amplo do que essa questão territorial. E o que isso tem a ver com sucesso? Que às vezes nós entendemos que sucesso seriam bens materiais. Não que eles não sejam importantes para você ter uma harmonia familiar, porque infelizmente essa sociedade que nós vivemos ainda nos inventaram uma sociedade, uma forma de governo totalmente igualitária, como nós idealizamos. Nós idealizamos essa terra renovada, que nós nem imaginamos como é, nós apenas sonhamos com ela. Vamos seguir então, gente. Na lição do sábado, primeiro parágrafo: a maioria das pessoas quer ter uma vida bem-sucedida e feliz. Contudo, em um mundo caído, uma natureza pós-lapso, onde a tragédia e calamidade pode nos atingir a qualquer momento, este objetivo nem sempre será tão fácil. No segundo parágrafo do sábado, além disso, há questões de como definimos o sucesso, que eu já adiantei para vocês. Exemplo, aí nós temos o caso de Jacó, que o autor da lição vai de José, Youssef. O caso de Youssef, o caso de José. E ele diz o seguinte: se já houve uma vida bem-sucedida, certamente esta foi de José. E ele nos pergunta: não foi? Não sei, existem vários outros personagens bíblicos também que são tão bem-sucedidos. Eu acredito até que Salomão seja um exemplo, o rei Davi também seja um exemplo desse sucesso. Eu não sei propriamente mensurar qual seria o mais bem-sucedido. E eu colocaria até João Batista aqui, que nós vamos ver mais para frente, que vai ser citado aqui nessa lição, como exemplo bem-sucedido, se nós formos conceituar esse sucesso de uma maneira um tanto quanto diferente. Depois vamos tentar tornar um pouquinho mais sólido, um pouco mais concreto esse tipo de coisa. Ele foi da prisão para o túmulo. No caso aqui do exemplo de João Batista, olha só. Da prisão ao palácio, no caso de José. Por outro lado, nós temos aqui João Batista. Ele foi da prisão ao túmulo, até o ponto, que ponto a vida dele foi bem sucedida. Mais uma vez, tudo depende de como se define alguém bem sucedido. Então vamos lá, gente, sob o ponto de vista do tesouro terrestre,
sob o ponto de vista do tesouro terreno. Nós temos José, nós temos Salomão, nós temos o próprio rei Davi, que foi também bem sucedido. Ele era um simples menino lá, filho de pastor de ovelha, e se tornou rei. O Salomão não era propriamente, a princípio ali, o primogênito, mas ele era o primogênito de Deus, o primogênito de Adonai, de Elohim, e acabou se tornando o rei de Israel. E nós temos o homem mais sábio que já se conheceu. Então, sob esse ponto de vista terrestre, seriam exemplos de bem-sucedidos. Entretanto, eles também eram sob o ponto de vista espiritual. Davi também era, apesar dos seus deslizes. Salomão, até o fim da vida, cometeu alguns deslizes, mas José deu a volta por cima. Mas pense na vida que ele passou, gente, na vida que José passou. Agora, em João Batista, é trazido esse exemplo, mas tem alguns detalhes na vida de João Batista. Bom, João Batista era uma coisa, gente, nossa, o adjetivo eu nem vou utilizar, o adjetivo que eu gostaria de utilizar para a dona que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas veja bem, João Batista, ele vivia ausente desses tesouros terrestres. Ele vivia no deserto, provavelmente junto com os essênios, e ele vivia a vida que o fazia feliz, mesmo distante das cidades, mesmo distante de certos confortos que a cidade pudesse oferecer. Ele vivia como ele queria. E sob o ponto de vista espiritual, ele era rico. Ele tinha essa recompensa desta comunhão, desta vida que ele buscou. Então, quem olhava João Batista de fora, talvez não o visse assim. Talvez preferisse olhar Herodes como sendo bem-sucedido em razão de suas posses. Mas, e se nós pensarmos sobre o lado espiritual? Veja, ele foi martirizado. Qual a necessidade disso? Nós não temos plena certeza disso que eu vou falar agora, mas é bem possível que, por ocasião da morte de Cristo, muitos dos túmulos dos santos se abriram. Aí tem uma passagem que sempre alguém vem e comenta aqui, então já vou me antecipar, tá, gente? Nós vemos lá na Brit Hadashah que fala textualmente, então, que com a morte de Yeshua os túmulos se abriram, e com a ressurreição de Cristo, muitos dos santos, muitos dos que haviam morrido foram vistos. Então, antes que alguém escreva aqui, porque sempre que a gente fala isso, alguém faz um comentário e a gente tem que explicar. Então está explicado agora. E nós vejamos bem, Cristo disse que João Batista, sob o ponto de vista de tesouro espiritual, de sucesso nessa questão de espiritualidade, estaria ali no top, vamos dizer, uma linguagem mais coloquial. E o texto fala que muitos desses tops, ou desses Kodesh, desses homens utilizados por Ur HaKodesh, foram vistos por ocasião da ressurreição de Cristo. Os túmulos se abriram quando ele morre e muitos foram vistos. Qual é a justificativa que nós teríamos para dizer que João Batista não poderia ser um deles? E mesmo se não fosse, alguém poderia dizer que o João Batista não estaria entre os salvos e na segunda vinda de Cristo estará entre os ressurretos? Então vejamos sucesso espiritual sobre outros olhos, o sucesso com outros olhos, que não só o sucesso terrestre, dos tesouros terrestres, mas as duas coisas, elas podem vir juntas. E a lição da semana fala de planejamento para um sucesso num sentido
terreno, obviamente, que possibilite uma organização, que possibilite o seu sustento, a tranquilidade da sua família. Então também é trabalhar nesse sentido, nesse lado do planejamento financeiro. Talvez. Vamos seguir aqui. Depois o autor da lição, nessa semana, consideramos a ideia de sucesso do contexto da mordomia cristã básica e de princípios financeiros. Esse lado mais material também. Não importa quem somos nem onde vivemos, dinheiro e finanças farão parte de nossa vida, queramos ou não. Aí ele segue. Quais são então alguns passos práticos que podemos dar ao longo desse caminho, os quais ainda que não ganharam sucesso, nos ajudem a evitar as armadilhas, os erros comuns que possam tornar o sucesso financeiro um pouco mais difícil? Bom, então nós vamos seguir agora e buscar os ensinamentos da Torá, que é a norma, que é a lei enquanto instrução. E por que é a lei enquanto instrução? Porque as histórias estão ali para nos instruir. E a história selecionada pelo autor da lição é a história de Jacó com seu casamento com Raquel, que ele recebe Lia. Mas primeiramente, gente, vamos lá, o que é importante em primeiro lugar? Ele nos pede para ler Eclesiastes 12, 1. Qual é a mensagem para nós neste texto? E Eclesiastes, gente, diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Então veja bem, gente, o que vem primeiro, obviamente, é lembrar do Criador. Esta seria a mensagem, né? Ou seja, para que nós tenhamos uma vida longa e próspera, então a começar a comunhão com o Eterno desde cedo, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Também o pai, isso ajuda muito. Só que nós temos também que nos lembrar que muitas vezes, muitas pessoas não tiveram essa sorte. Não tiveram essa sorte de ter um pai que ensinasse. E essa pessoa teve uma vida muito diferente daquelas pessoas que tiveram carinho, afeto, orientação dentro de suas casas. E isso, estatisticamente na sociedade, incluindo na sociedade brasileira ainda mais, é raro. Nós temos uma massa, uma nação de pessoas passando por necessidade, pessoas criadas, abandonadas pelos pais, pessoas vivendo, muitas vezes crescendo em orfanatos, tendo como exemplo caminhos que não são nem propriamente os caminhos corretos. Significa que automaticamente essas pessoas vão pelos caminhos errados? Não. Mas significa que ela teve muito mais provações, muito mais dificuldades, muito mais influências negativas na vida do que a maioria das pessoas. Mas nós temos nesse verso algumas expressões que eu quero destacar para vocês. A primeira expressão é kaifetz. Essa expressão, ela significa deleite, prazer, desejo, anseio, bom prazer. Vocês percebem a conexão dessa palavra com a palavra grega que nós encontramos na Brit Hadashah, que nós já falamos lá, a questão de psique, a questão da respiração, a questão dos desejos, a questão da alma. Veja bem, gente, aqui em Eclesiastes fala: antes que diminua o meu deleite, o meu prazer, o meu desejo, o meu anseio, o meu bom prazer. A expressão aqui para a juventude, nós encontramos Beharut, que seria a época da juventude, da mocidade. Então, aqui se está falando de um jovem que tinha deleite em servir o Altíssimo. E ele cumpria a mitzvah, que é mandamento, mas também é boa ação,
ele era um misericordioso, tinha hesed, praticava tzedakah, atos de justiça, atos de caridade, dava as esmolas. E só que mesmo esta pessoa chega em razão provavelmente da natureza pecaminosa do ser humano, desse mundo caído, na velhice, esse prazer meio que mingua. Mais ou menos isso que está sendo dito. Duas expressões aqui também que eu quero destacar. A expressão para ancião, a questão do velho, da velhice. Nós temos eu separei 3 expressões, na verdade, aqui para a gente entender um pouco essa questão da velhice. Zaken é ancião, o mais velho, o chefe, o sábio. Então essa questão da velhice aqui também estaria atrelado ao sábio. Mesmo essa pessoa com o adquirir de sabedoria no final da vida, esse prazer ele envelhece. O Patriarcas, se não me engano, eu não me lembro qual livro da irmã White que está isso, mas se não me engano é Patriarcas e Profetas, fala que Adão, logo na sua mocidade, na sua juventude, ele não entendia o porquê que ele precisava morrer em razão do que ele fez. Mas com os anos, conforme foi passando os anos, que ele foi chegando na velhice, que esse prazer foi diminuindo, ele foi entendendo por quê. Outra expressão, gente, é baler, que significa velho, deteriorado ou gasto. O que se desgasta? Só o corpo? Não, a psique se desgasta, a alma se desgasta, os desejos se desgastam, o bom prazer ele se desgasta. Não só o bom prazer pela vida, mas o bom prazer porque em razão do mal que a gente enxerga na sociedade, e esse mal é recorrente, ele não diminui. Em relação da própria natureza do nosso corpo, que vai enfraquecendo. Outra expressão que nós encontramos é Yashin, que seria ancião, que seria vulnerável ou velho. Depois, seguindo, gente, o autor na ponta da linha diz o seguinte, que à medida que a juventude amadurece, surgem pensamentos sobre suprimento e as necessidades básicas, alimentos, roupas e abrigos, que na nossa juventude os nossos pais, eles nos protegem. Obviamente, isso em uma família ideal, porque muitas crianças elas precisam amadurecer muito cedo, porque muitas crianças não têm essa estrutura familiar ideal, que muitas vezes nós gostamos de exemplificar, e não são poucas essas crianças, eles têm mães abandonadas, às vezes abandonadas pelo pai, às vezes abandonadas pela mãe, às vezes abandonadas pelos dois, às vezes num lar onde os pais e o pai e a mãe são abusivos, batem, ou as hipóteses são muito grandes, porque para as crianças precisarem amadurecer tão cedo. Jesus mostrou como priorizar nossas necessidades, abre aspas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para os mais velhos, que não fizerem a escolha por Jesus, quando eram jovens, ainda há tempo de tomar as decisões certas sobre mordomia cristã. Gente, até na dificuldade, até nessas situações difíceis, não são poucos os exemplos. Eu estava escutando há pouco tempo um exemplo era um lutador, Toquinho, era um lutador de MMA de Vale Tudo, e ele disse que ele teria ido para o Rio de Janeiro e ficou na rua por um tempo, e ele viu que ele dormia embaixo da ponte lá no Rio de Janeiro, e as pessoas que estavam em situações de rua dividiam com ele aonde dormir. Ele foi com um amigo que teria emprestado dinheiro para ele treinar lá, só que ele só tinha dinheiro para voltar, então ele não ficou em hotel, mas ele ficou na rua e ele viu essa caridade daquelas pessoas mais necessitadas. Então, independente da situação, independente, muitas vezes, um outro exemplo, se é uma família de pessoas abusivas, não é necessariamente que o filho pode quebrar o ciclo. Então tem essa questão também, essa questão de, em situações, é possível entregar
a pessoa entregar o coração de Jesus, independente da situação social que ela está passando, seja por uma questão de insegurança alimentar, insegurança afetiva, insegurança financeira, seja do que for. E essas pessoas muitas vezes não estão nessas situações por uma questão de não planejamento. A questão do planejamento, nós vamos chegar um pouquinho mais à frente, mas vamos seguir. Como vimos em Gênesis 28, 20 e 22, Jacó tinha algumas escolhas importantes no aspecto espiritual e financeiro. Em visão, o Senhor apresentou a Jacó, abre aspas, como o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. Por isso, como parte de seu voto a Deus, Jacó disse, então o Senhor será o meu Deus. Bereshit, Gênesis 28, 21. Lá no Gênesis, gente, 29, o quão importante no tempo deste evento da vida de Jacó. Ele passou 14 anos trabalhando para ter a sua esposa. Nós vemos lá, ele chega, primeiro ele engana Esaú. Ele engana Esaú e ele tem que fugir. Ele pega a primogenitura, o seu pai dá a primogenitura para ele, e ele foge de Esaú e vai para a terra de Labão. Vai lá Labão e lá onde ele conhece Raquel, que ele se apaixona por ela. Inclusive aqui nesse texto, gente, fala que Raquel, que Lia, os seus olhos tinha os olhos pak. Em hebraico seria... as pessoas utilizam muita coisa dos olhos fracos, mas não é só isso não. Pode trazer uma conotação positiva também. Pode ser no sentido de olhos tímidos. Um olhar tímido, pode ser também um olhar delicado, um olhar macio, um olhar tenro, um olhar suave. Agora o problema, gente, aqui para Lia é o seguinte, que Raquel era Iafé, que significa linda, bonita, elegante. Gente, Raquel era deslumbrante. Mesmo que Lia tivesse um olhar meigo, tenro, delicado, ou é possível também uma tradução assim que um pouco pejorativa, mas não é obrigatória. Então, eu prefiro a tradução que Lia tinha um olhar tímido e que Raquel era deslumbrante. E Labão fala que, não, ele se apresenta como parente, fala, você é meu osso, você é minha carne, você é meu osso, etzem, osso, essência, você é da minha substância, porque era da mesma parentela, você é da minha carne, batsar é meu corpo, significa órgão sexual, a parentela mesmo. E fala, você vai trabalhar aqui, mas você você não vai trabalhar de graça, você vai ter um mascorete, um salário. E ele pede o salário, obviamente, ele vai pedir quem? Ele vai pedir a deslumbrante, Raquel. Vai pedir a linda, deslumbrante, elegante, Raquel. E Labão o engana. A expressão aqui que Jacó usa para enganar nesse texto é Hamar, que significa ser atirado, ser iludido, que ele agiu de forma traiçoeira para com ele, levando... E Labão fala, não, aqui nós temos uma regra, que na verdade é a mais velha, que era no caso Leia, que tem que casar primeiro. Então agora daqui uma semana eu te dou Raquel, mas você trabalha mais 7 anos para nós. E é o que ele faz. Ele trabalha mais 7 anos e aqui Labão dá as servas e para cada uma delas, no casamento, né, ele casa com Lia e recebe a serva, e casa com Raquel e também recebe a serva. Mas aqui nós temos também um outro detalhe, gente. Yaakov, como eu já expliquei, ele vem de uma expressão que significa calcanhar, o calcanhar torto. E desse desenho do calcanhar surgiram várias outras palavras. Yaakov, que é justamente engano. Que o Esaú brinca, né? Você me... Yaakov e Yaakov, faz um trocadilho ali, Yaakov e Yaakov. Jacó, você me enganou. E agora aqui, o Jacó, que era comparado com algo torto, antes de tornar Yasharel, reto, plano, planificado, com Deus, Yashar, reto, plano, e El, Deus, ele sofreu o rebote do mundo. Então, sempre que nós vamos nos nossos planos financeiros, vamos pensar que da mesma forma que nós podemos trapacear alguém, nós podemos ser trapaceados. O que
que eu posso falar, gente, um pouco antes de passar aqui para a questão do Alexandre? O Alexandre vai falar sobre trabalho, essa questão do planejamento. A pessoa na vida, necessariamente, se ela for espiritualmente equilibrada, temperante, for um mordomo fiel, se ela tiver gastar menos do que ela ganha, poupar, não necessariamente que ela vai ser rica como Salomão, não necessariamente que ela vai ser bem sucedida como José, mas ela pode ter uma vida muito mais tranquila. Podem existir muitas pessoas com um patrimônio muito maior do que o seu, pode ter pessoas, com certeza existem essas pessoas, e que essas pessoas são extremamente atormentadas, seja sob o ponto de vista financeiro, porque mesmo ganhando 150, 160, 180 mil reais, elas vivem e gastam mais do que elas ganham. Sendo porque a família é desestruturada e a pessoa acaba sofrendo, seja porque os motivos são dos mais variados possíveis. E o ponto que eu destaco, que é o mais importante aqui, é que independentemente dessas orientações, obviamente abstratas, partindo de famílias ideais, se a pessoa, se você não se encaixa nesse perfil, se você é um desajustado do seu ponto de vista financeiro, existe perdão para você. Você não é um amaldiçoado, você vai acabar sofrendo as consequências, assim como Jacó sofreu. Mas houve a possibilidade de um retorno, houve a possibilidade de encontrar um equilíbrio, uma retidão. Ele recebeu de volta aquilo que ele passou para o irmão, com o Labão. E da mesma maneira, o importante é buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso não é uma regra para você apontar o dedo para os outros e dizer, olha lá, aquela pessoa não tem tudo, então significa que ela não é de Deus. Isto, buscai primeiro o reino de Deus, é obviamente que é num sentido de você escrever no seu coração, o maior de todos os mandamentos, é de você permitir que o Espírito de Deus trabalhe com você para você levar para as outras pessoas justiça, caridade, e que, em razão de que você já recebeu este amor, essa caridade do Altíssimo, e que você ainda, se você permanecer nesta fé, nesse emuná, nesse chamado, terá, obviamente, um ser renovado e poderá trabalhar e poderá viver junto com seus irmãos e um dia em harmonia, por mais desarmônica que seja a sua família, por mais desregrada que seja a sua vida. Você pode buscar esse regramento da sua vida, mas pode e deve, porque você vai sofrer muito menos. Nós vamos sofrer muito menos. Ninguém é 100% organizado. Mas que um dia busquemos na nossa vida esse equilíbrio, essa temperança, essa mordomia. Mas temos a certeza que um dia nós teremos mais facilidade com um corpo, com Yetzer HaTov, uma natureza renovada, uma natureza boa, em uma terra renovada, com pessoas igualmente renovadas, uma estrutura social extremamente harmonizada. E agora então é com o Alexandre. Olá pessoal do canal Entre Linhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso estudo agora, com a lição de segunda-feira, dia 20 de fevereiro, e o título é A Bênção do Trabalho. Quando eu vi esse título, eu pensei na psicologia de um autor chamado Vygotsky. O Vygotsky ele vai falar, entre outras coisas, que parte do processo do ser humano se tornar humano, parte do processo da pessoa se fazer pessoa, é o trabalho. Por meio do trabalho nós fazemos coisas, nós interagimos com o mundo, nós nos relacionamos, nós absorvemos de certa forma o mundo.
Mas nós não apenas construímos o mundo, nós construímos a nós mesmos. O trabalho, o ofício prático, criativo, produtivo, ligado ao autossustento, faz parte do processo de se fazer gente, de se fazer ser humano. Só que é preciso a gente entender uma outra coisa também. A forma como nós trabalhamos na nossa sociedade atual não é a única forma possível. Infelizmente, nas diferentes formas de organização social, o trabalho tomou formas e dimensões que nem sempre são as mais saudáveis. Eu estou falando com vocês hoje vindo de uma maratona de 16 aulas. Trabalhei umas 19 horas, quase 20 horas nos últimos 2 dias. E eu estou muito cansado. E eu estou aqui falando que o trabalho é uma bênção. Mas nem sempre a forma como a gente realiza esse trabalho é a forma saudável pela qual a bênção do trabalho foi pensada. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, fala ali que Deus pôs o homem no jardim para o lavrar e para o guardar. Quer dizer que desde antes do pecado, quando Deus criou o homem, Adão e Eva já tinham tarefas, já tinham responsabilidades, já tinham trabalho. Mas não era um trabalho com o qual eles se afadigavam como a gente. Não era um trabalho que deixava eles com a voz rouca na sexta-feira, depois de falar demais e muito alto. Não era um trabalho que deixava com dor no ciático. Eu sei que você, meu irmão, está cansado, passou o dia batendo massa, está com dor no ciático. Passou o dia esfregando o chão, passou o dia subindo em escada, passou o dia carregando papel, passou o dia na frente de uma tela, está com o olho cansado. O trabalho no Éden não era um trabalho afadigante, era um trabalho criativo, era um trabalho transformador, era um trabalho pedagógico, era um trabalho por meio do qual o homem se relacionava com a natureza, por meio do qual o homem se fazia gente. Era esse o propósito do trabalho dado por Deus. O segundo texto da lição de segunda-feira é o texto de Eclesiastes 9:10. Lá diz: tudo que vier à sua mão, faze-o conforme a sua força. Na sepultura não há obra, projeto, conhecimento ou sabedoria. O que você tem que fazer, você tem que fazer agora, antes da sepultura. Tem 2 compreensões possíveis desse texto. A primeira delas: tudo que vier à sua mão, faze-o conforme a sua força. Faça o máximo, se destrua, faça o melhor possível, se acabe. Porque um dia você vai morrer e aí não vai mais ter obra para você fazer. E aí quando você morrer, você vai descansar. Eu não gosto muito dessa interpretação. Tem uma segunda compreensão que eu considero possível. Tudo que vier à sua mão, faze-o conforme a sua força. Quer dizer o seguinte: faça bem feito, mas faça dentro das suas limitações. Não se destrua para fazer aquilo que você precisa fazer. Não adianta você se matar de trabalhar. Não adianta você se destruir para produzir. Porque saiba que na sepultura não há obra. Não adianta você trabalhar um monte porque você vai morrer de qualquer jeito. Não existe projeto, não existe conhecimento, não existe sabedoria. Dizendo de uma outra forma, meu amigo, caixão não tem gaveta. Não adianta a gente trabalhar em demasia, se estourar, se machucar no processo para acumular bens, porque o fim de todo homem é a morte. Portanto, faze-o conforme as suas forças. Trabalhe de uma forma equilibrada, de acordo com a sua capacidade e competência. Eu prefiro essa interpretação. Terceiro texto de 2 Tessalonicenses 3, 8-10. Acho muito legal esse texto.
Vamos nos lembrar? O contexto era o da Igreja Apostólica. Os irmãos vendiam o que tinham, traziam aos pés os apóstolos e todos partilhavam do pão em comum. A igreja vivia numa grande fraternidade. Não faltava para ninguém. Todos davam de si pelos outros. E nesse contexto, Paulo diz o seguinte: eu trabalhei para não ser pesado. Segundo Tessalonicenses 3:8. Paulo trabalhava com as mãos, ele fazia tendas. Embora ele pregasse o evangelho, embora ele fosse um apóstolo do Cristo, ele trabalhava com as suas próprias mãos para se sustentar. Ele não era um obreiro remunerado. E ele fazia isso para dar o exemplo, porque tinha muita gente que via aquela mesa farta, que via os irmãos vendendo seus bens para compartilhar com os necessitados e pensava: eu vou me escorar, eu vou entrar nessa igreja aí, eu vou ter comida, eu vou ter bebida, eu vou ter teto, e eu vou me escorar nos outros. E eu vou ficar aqui sem trabalhar. E aí, quando a gente vai para a parte final do texto de 2 Tessalonicenses, diz o seguinte: quanto a esses, quanto àqueles que não querem trabalhar, que entram na congregação, mas não são úteis, se não quiser trabalhar, que não coma. Como dizia meu avô, se no lavora no mangia. Quer dizer, se você não trabalha, não coma. Porque cada um deve ser responsável pelo próprio sustento. A gente não está falando aqui dos idosos, das viúvas e órfãos, dos necessitados. A gente está falando aqui dos homens e das mulheres com plenas condições e vigor para trabalhar. Daqueles que têm condição de trabalho. Paulo deixou o exemplo, que todo mundo trabalhe para se sustentar, para que não se seja pesado aos demais. Mas ele também falou que aquele que vive do ministério deve comer do ministério. Então existe margem para os obreiros remunerados, como é o caso dos nossos pastores, dos funcionários da igreja, da administração, de cantores remunerados. Esses vivem pelo ministério e comem do ministério. Essa possibilidade também é legítima. Mas também é legítimo o obreiro voluntário que trabalha para se sustentar e que ainda assim é um ministro, como é o caso aqui do apóstolo Paulo. Um ótimo exemplo. Avançamos agora para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira tem por título: Os anos de labor e os filhos. Os anos de trabalho geralmente duram cerca de 40 anos. Para quem, né? A gente tem tanta gente trabalhando dos 15 aos 70 aí. Talvez você, meu irmão, minha irmã, começou a trabalhar antes dos 15. Já está batendo nos 65, 66, 67 e continua trabalhando. O que tem de gente que trabalhou por 55 anos ou mais não é brincadeira. Mas, de qualquer forma, o texto da lição de terça-feira, os anos de labor e os filhos, vem falando do período do auge do trabalho, do auge produtivo, que é o período que vai aí dos 20, 20 e poucos até os 50, começo dos 60. É um período em que se constrói patrimônio, é o período em que se tem mais força para trabalhar, mas é um período em que se gasta muito com algumas aquisições que são importantes. A aquisição do carro, a aquisição da casa própria e, em especial, o sustento e educação dos filhos. Eu achei interessante quando a lição disse em outro momento que
No passado se dava terra para os filhos, como herança, quando eles saíam de casa. No tempo de hoje, o que nós damos é educação, que esse filho tenha acesso a uma boa educação. E uma boa educação, muitas vezes, exige custo, seja numa boa escola pública com o sustento desse filho para que ele tenha tempo para estudar, seja numa escola particular com mensalidades, numa universidade com financiamento para que esse jovem tenha condições de estudar melhor, sem precisar se sustentar ainda, seja numa universidade particular. Educar um filho, criar um filho custa caro. Construir uma casa custa caro, adquirir um carro custa caro. E muitas vezes esses projetos, no momento em que um casamento está começando, estressam financeiramente o casal. E esse estresse financeiro ele pode levar o casamento a passar por crises. É por isso que é necessário muito discernimento, muita mordomia, muito cuidado, para que os passos sejam dados de acordo com o tamanho das pernas. Seja na opção por ter filhos, seja na opção pelo carro, pela casa, pela construção de uma empresa. É preciso sempre discernimento e ponderação. Mas é preciso também pensar prioridades. E o texto de 1 Timóteo 5,8 vem dizendo isso. Se alguém não cuida da sua família, dos seus, negou a fé. A prioridade deve estar no cuidado da própria casa, cuidado da própria família. Primeiro o nosso núcleo íntimo, que vive na mesma casa, e depois um núcleo mais expandido. O texto de Provérbios 14 vem dizendo: no trabalho aproveito, ficar só, apenas em palavras, leva à pobreza. Esse texto de Provérbios é sábio. Tem tanta gente que fica falando que vai fazer, que vai acontecer, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas não arregaça as mangas para trabalhar. Ficar apenas falando não resolve. No trabalho, aproveito. Então, tome cuidado quando seu filho adolescente não gosta de estudar, quando seu filho adolescente não gosta de trabalhar e fica fazendo promessa de que vai empreender, vai mexer com Bitcoin, vai fazer e acontecer, eu vou passar naquela universidade, eu vou conseguir aquele emprego. Fala, mas não arregaça a manga para trabalhar, não arregaça a manga para estudar. Cuidado. Ficar só em palavras leva à pobreza. O terceiro texto é o texto de Colossenses 3, 23 a 24. Diz assim: tudo que fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, não aos homens. Esse texto de Colossenses 3 é um texto que eu já trabalhei em outro momento. É um texto delicado, é um texto que fala da relação entre patrão e empregado. Falando que o empregado deve ser submisso ao patrão, como ao Senhor, e deve trabalhar para o patrão, como se trabalhasse para Deus. Vamos nos lembrar, esse texto é um texto feito, entre outros, para escravos cristãos, que eram escravos de senhores romanos pagãos. Esses senhores tinham poder total sobre a vida desses escravos. Esses senhores podiam impedir esses escravos de seguirem a Deus, de orar, de fazerem seus cultos e até de guardarem o sábado. A orientação do apóstolo é que esses escravos sejam submissos aos seus senhores. Não compre briga. A lei diz que você deve ser escravo. A polícia vai te punir se você fugir. Se você fugir para a casa de um cristão, essa casa vai ser punida também pela lei romana. Então, numa condição em que não há alternativas, faça para esse senhor como se para Deus. Faça com amor. Seja submisso. Usar esse texto para dizer que a gente deve ser submisso ao patrão hoje, se for um patrão abusador, se for um patrão que não paga hora extra, se for um patrão que não paga o salário adequado, se for um patrão que não cumpre a legislação trabalhista, é um erro de interpretação, é anacronismo.
Se existe algum problema no seu trabalho, você tem o direito hoje de procurar a justiça trabalhista. Muito diferente do tempo do apóstolo Paulo, em que o escravo poderia ser chicoteado até a morte pelo seu patrão. A relação é outra, e é preciso levar isso em consideração quando lemos o texto. Para fechar, a lição vem falando de 3 aspectos importantes na educação dos filhos. Primeiro aspecto, ofereça um ambiente cristão. O segundo aspecto, ensine a disposição para trabalhar. E aí isso é importante, que a criança desde muito cedo vá tendo as suas tarefinhas dentro da casa, porque isso vai ensinar a ela que ela é responsável também pelo trabalho dentro da família, dentro da casa, que ela tem os seus deveres. E garantir uma boa educação para os filhos. Essa educação ela se dá por meio de uma formação acadêmica, mas também de uma formação espiritual, que acontece predominantemente em casa. Deixo meu abraço a todos vocês, uma calorosa saudação e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas, chegamos à parte de quarta-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição. Aqui nós temos o título Trabalhando com Integridade. Essa palavra integridade nós encontramos na Bíblia, por exemplo, lá no livro de Jó, que diz que ele era íntegro, reto e temente a Deus. Eu anotei aqui alguns significados dessa palavra no dicionário bíblico. E o dicionário diz assim: perfeição de caráter, saudável, forte, moral e eticamente puro, completo. Então, íntegro é alguém que, por todos os ângulos que você olha, essa pessoa manifesta o mesmo espírito, manifesta a mesma disposição. Um cristão íntegro é um cristão que ele manifesta o seu cristianismo no trabalho, na sua família, na sua igreja, na sua comunidade. Em todas as suas atitudes, ele age segundo o procedimento cristão. Isso é importante a gente compreender para que a gente possa compreender também a lição que nós encontramos aqui na quarta-feira. O autor fala que uma pessoa na fase final da vida, ou na fase mais adulta da vida, ela tende a ser bem-sucedida se ela fez as escolhas corretas e se não houve aí nenhum transtorno no percurso, né? Por exemplo, um acidente, uma doença ou algo assim que a descapitalizou ao longo da vida. Então, as decisões dos anos anteriores, né, se foram sábias, elas culminam numa velhice um pouco mais tranquila. Numa situação ideal, os filhos já estão criados, né, a família já está encaminhada, já se tem uma moradia, né, um local para você habitar. Então, essas circunstâncias elas podem, obviamente, mudar de acordo com as circunstâncias que estão fora do controle da pessoa. No entanto, esse é o caminho mais curto, vamos dizer assim, para você ter uma velhice um pouco mais tranquila. E aí diz que Deus chama os seus filhos para um padrão alto, elevado, né, que é o padrão da lei de Deus, que deve ser refletida no caráter à medida que a sociedade se corrói em ideias que são muito voláteis, né, em princípios que são muito voláteis. Aqueles que permanecem fiéis aos princípios da palavra de Deus, eles tendem a se destacar, né, na sociedade pela sua integridade, pela sua bondade, pela sua honestidade, coisas assim, né? Aí o autor cita aqui Provérbios no capítulo 22, verso 1, que diz que mais vale um bom nome do que muita riqueza. Ser estimado é melhor que prata e ouro. E a Bíblia registra casos de pessoas que, pela sua boa conduta, foram reconhecidos pelos seus patrões, né, pelos seus senhores, como alguém abençoado por Deus. Como, por exemplo, nós temos o exemplo de Jacó, e ele cita aqui também o exemplo de José, que no Egito ele foi reconhecido como alguém que era abençoado por Deus. Em Gênesis, no capítulo 39, dos versos 2 ao verso 5,
a Bíblia então diz que Deus estava com José e também que Potifar reconhecia que Deus estava com José e tudo que ele fazia prosperava e por isso o colocou como chefe da sua casa. Então os traços de caráter que José ostentou durante a sua vida no Egito, eles permitiram que Deus trabalhasse através dele e fizesse prosperar todas as coisas que ele tocava, né? Tudo que ele fazia ali. Então, o autor cita aqui 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, que diz assim: portanto, se vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, nós devemos trabalhar, né, para a glória de Deus, para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Alguém que, pela sua conduta no trabalho, reflete o seu cristianismo, ou seja, não se envolve em fofocas, trabalha para a honra de Deus, trabalha com afinco, como se estivesse trabalhando para Deus, que é um outro conselho do apóstolo Paulo também, essa pessoa ela tende a se destacar dos demais que cumprem apenas as suas obrigações. É muito interessante quando nós falamos sobre isso, né, falamos sobre integridade, como eu disse no início, a integridade ela reflete todos os aspectos da vida. Muitas pessoas só se lembram que são cristãos, só se lembram que são adventistas do sétimo dia no trabalho, quando o patrão pede para trabalhar no sábado, para fazer uma hora extra na sexta-feira à noite, nos horários do sábado. Então essa pessoa se manifesta ali muito fiel aos mandamentos, mas no dia a dia ela não cumpre bem com as suas obrigações, às vezes está envolvida em alguma fofoca, em alguma coisa desagradável no trabalho. Então, a integridade, né, o ser íntegro no seu trabalho, significa que você vai dizer para o seu patrão que não trabalha nas horas do sábado por ser um cristão, mas significa também dizer que você não vai roubar o seu patrão, que você não vai maldizer as pessoas no trabalho, que você não vai mentir para o seu patrão. Então todas essas coisas estão envolvidas na integridade, não somente a questão do sábado, ou seja, um funcionário produtivo, um funcionário no qual o patrão pode manifestar a sua confiança. Isso a longo prazo demonstra no local de trabalho, né, como regra geral, isso pode ser que não se manifeste assim para algumas pessoas, mas como regra geral as pessoas passam a confiar mais em quem age assim, passam a dedicar mais atenção a pessoas que agem dessa forma. Como a gente sempre sabe, né, o mundo que nós vivemos é um mundo de maldade, então pode ser que essas coisas não façam sentido para algumas pessoas, mas como regra geral, e o conselho da Bíblia é esse, né? Então se nós agimos dessa forma, podemos não ter o reconhecimento do patrão, podemos não ter o reconhecimento no local de trabalho, mas temos o reconhecimento da parte de Deus. Na parte de quinta-feira, fala sobre buscar conselhos piedosos. E o autor diz aqui que muitas pessoas hoje estão em busca dos gurus, aqueles gurus financeiros que aparecem na internet, né, que aparecem aí com esquemas mirabolantes para você obter dinheiro muito rapidamente, multiplicar o seu dinheiro muito rapidamente. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque isso aí quando não é um golpe, pode ser algo desonesto, algo em que nós não deveríamos estar investindo o nosso dinheiro. Então devemos tomar cuidado para não investir o nosso dinheiro em coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, e principalmente se aquele investimento ele vai causar prejuízo para outras pessoas, ou vai ser de alguma forma danoso para as pessoas que estão investindo também. Mesmo que você obtenha lucros, o que é muito difícil obter lucro nesses esquemas, porque geralmente só quem organiza ali obtém lucro e todo mundo acaba no prejuízo. Mas quando nós entramos nesse tipo de situação, se nós, mesmo quando obtemos lucro, mas causamos prejuízo a outras pessoas, isso não agrada a Deus e não deve ser a conduta de um cristão. Por isso a Bíblia aconselha, né, a buscarmos a sabedoria no Senhor, né, confiar no Senhor e não na nossa própria astúcia, não na astúcia de pessoas muitas vezes que nem têm os mesmos compromissos com a palavra de Deus que nós temos.
Está chovendo muito aqui, alguns trovões, eu não sei se está pegando aí no áudio, espero que não, mas também acho que não vai atrapalhar o nosso estudo aqui. Então devemos estar atentos, né, para essas coisas de investimento, se isso não vai de alguma forma explorar outras pessoas, se não vai de alguma forma causar prejuízo em outras pessoas, se não vai de alguma forma ser voltado para a desonestidade, porque o conselho bíblico é para confiarmos no Senhor e não nas nossas próprias astúcias, nos nossos próprios entendimentos. Então o autor continua aqui dizendo que entre muitos conselhos bíblicos valiosos, o da gestão financeira tem pelo menos 7 princípios que ele apresenta aqui. Primeiro é a organização. Primeiro, quem se organiza trabalha menos, quem se organiza e sabe quanto vai gastar, quanto que vai precisar dispor de recursos para entrar numa empreitada, fazer projeto, isso é muito importante para que você não tenha gastos desnecessários, não entre num projeto que você não pode concluir, né? Então esse ponto é um ponto muito importante para que a gente possa também honrar com as nossas dívidas, né, para não causar prejuízo a outras pessoas, né? Sem um plano para ganhar e gastar e economizar, a vida é muito mais estressante. E outro ponto que ele aconselha aqui, né, é gaste menos do que você ganha. Então você precisa ter um planejamento para saber quanto que vai sobrar dos seus recursos, para que você tenha um caixa, tenha ali uma forma de reter algum recurso para outros momentos que você vai precisar, né? O crédito e a dívida que trazem muitos problemas, né? Trazendo juros, por exemplo, você acaba tendo que pagar por algo que você não consome. Juros é apenas uma punição, né? E o terceiro ponto, economize uma parcela de cada período do pagamento. Bom, isso tem a ver com gastar menos do que ganha, né? Também. E se você não faz isso, você acaba ficando sujeito aí aos créditos, e os créditos, especialmente no Brasil, são muito caros, né? E outro conselho que ele dá aqui, o conselho número 4, evite dívida como se evita uma doença, né? Juros são uma despesa sem a qual você pode perfeitamente viver, como diz aqui. Outro ponto número 5, seja um trabalhador diligente, ou seja, se você trabalha, Deus vai também ser justo com você. Se você é um trabalhador, Deus vai ser justo com você. O local de trabalho certamente vai ser abençoado pela sua presença e você vai ter a oportunidade de ser reconhecido aí como alguém que contribui para aquele local de trabalho, ou mesmo para o seu próprio recurso, né? Muitas pessoas caem nesse engano, né? Deixam de trabalhar, começam a trabalhar por conta própria. Para o patrão, ela levantava às 7 horas da manhã, trabalhava até 8 horas da noite e simplesmente por um salário. Quando ela começa a trabalhar para si mesma, começa a acordar às 10 horas da manhã, começa a sair mais cedo, começa a não ter uma rotina de trabalho e acaba, por isso, talvez o negócio não dando certo, né? Aí o autor cita aqui Provérbios, né? Que diz que o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Ponto número 6, seja financeiramente fiel a Deus. Então, os dízimos e as ofertas, né? A contribuição para a pregação do Evangelho, a contribuição com obras de caridade também, alimentando um necessitado, tudo isso é uma forma de ser fiel a Deus. Às vezes nós como cristãos, né, isso já aconteceu quando a gente vai fazer mutirão de Natal aqui, né, que a gente sai pedindo alimento e a pessoa diz assim, não, eu já contribuí com a igreja, eu já devolvi o meu dízimo e a minha oferta. Quer dizer, a pessoa não entende que além do dízimo e da oferta, Deus requer ainda, né, que tenhamos misericórdia, porque o dízimo e a oferta é uma espécie de obrigação que nós temos, mas a misericórdia é algo que Deus requer que brote do nosso coração, né? Então nós temos aí a tendência, eu já contribuí, já devolvi o meu dízimo e a minha oferta, então eu não vou contribuir mais. Se há algum necessitado, recorra a essa pessoa. O ponto número 7 aqui que ele destaca lembre-se de que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Às vezes nós investimos tanto aqui, construímos tantos celeiros, né?
mas deixamos de investir na vida espiritual, deixamos de ter tempo para Deus, deixamos de ter tempo para a família, e isso não é agradável. Eu acrescento aqui ainda um 8º ponto, que é: seja honesto em seus negócios. Quando você estiver trabalhando ou quando você estiver praticando algum negócio, não deixe de ser honesto nas suas negociações. Tem uma frase aqui no Rio de Janeiro que diz que se o malandro soubesse que o melhor é ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Então, existe um benefício a longo prazo para aqueles que são honestos, para aqueles que têm um bom nome na sociedade, porque hoje nós estamos bem financeiramente, amanhã nós podemos estar necessitados, né? Então, se nós formos honestos com as nossas rendas, pagamos as pessoas direitinho, pode ser que no futuro nós venhamos a nos beneficiar dessa questão. Então é importante, né, que a gente mantenha um bom nome na sociedade para que possamos ter portas abertas de emprego, também ter aí portas abertas no campo do crédito, se for necessário, né? Como a gente disse aqui diversas vezes, o crédito é o último recurso, porque geralmente eles incorrem em juros, mas é muito importante que a gente tenha esse bom nome na sociedade para que, se for necessário, também tenhamos como recorrer. Na parte de sexta-feira temos o estudo adicional, né, que fala aqui sobre a integridade, fala sobre a importância de mantermos uma vida reta, mantendo os nossos recursos em dia e também mantendo as nossas dívidas em dia, tendo cuidado para não gastar mais do que o necessário. E temos aqui as perguntas para consideração. E o autor pergunta assim: o que é uma vida bem-sucedida? O que significa ter sucesso para você? Qual é a diferença de definição de sucesso para o mundo ou para o cristão? João Batista morreu em uma prisão pelo capricho de uma mulher má. Isso foi sucesso? Que razões podemos dar para a sua resposta? Bom, a palavra sucesso ela pode ter conotações diferentes para cada pessoa. Algumas pessoas querem ter sucesso mantendo uma vida profissional, então estudam, trabalham com afinco para obter uma vida profissional. Outras pessoas se empenham no cuidar da sua casa, da sua família, cuidar da educação dos seus filhos, e isso também é uma forma de sucesso. Ela não tem um sucesso profissional, por assim dizer, poderia ser visto aí por alguma pessoa como uma pessoa fracassada, né? Uma pessoa que não conseguiu se desempenhar aí nas suas funções sociais tão bem, mas na sua função familiar, que para ela é o mais importante, ela obteve sucesso, enquanto que outras pessoas talvez tiveram trabalho, deram aí os melhores recursos para os filhos, mas os filhos não tiveram a educação e a presença dos pais que deveriam ter. Então, o sucesso ele pode ser visto de muitas formas diferentes, inclusive na parte espiritual, né? Se nós talvez não tenhamos aí obtido uma boa carreira profissional, até pelas limitações talvez da nossa crença, né? Por não ter desempenhar qualquer tipo de emprego, não poder trabalhar em momentos em que os outros estão trabalhando. Então, de certa forma, nós não obtivemos tanto sucesso na vida financeira, mas talvez na vida espiritual sejamos robustos. Então, o conceito de sucesso é muito pessoal e é muito importante não deixarmos que outras pessoas determinem o que é sucesso, o que é fracasso na nossa vida. Se você tem uma meta, se você tem um objetivo, aquele é seu objetivo de sucesso e não aquilo que as pessoas estão impondo. E a pergunta número 2, né? Muitas pessoas bem-sucedidas, entre aspas, né, não seguem os princípios bíblicos sobre gestão financeira e outros aspectos da vida, enquanto que outros seguem esses mesmos princípios, mas não têm sucesso, talvez por doença, por calamidades. Como entender essas situações? Bom, nós vivemos num mundo de pecado, num mundo em que as coisas não são exatamente como deveriam ser, e às vezes as circunstâncias elas podem minar o nosso sucesso, por assim dizer, na parte financeira. Mas o importante é que compreendamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em todas as circunstâncias, nós podemos obter sucesso na vida espiritual.
Eu quero orar com você, orar pela sua família, mais uma vez, para terminarmos essa lição. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido nosso Pai, tem cuidado de nós mesmos, da nossa família, cuidado da nossa casa, permitindo que haja alimento na nossa mesa. Mesmo em meio às dificuldades, Senhor, nós sempre temos uma mão estendida. Quando estamos bem fisicamente, espiritualmente, quando estamos bem também financeiramente, temos a oportunidade de estender a mão para outras pessoas e assim a comunidade de crentes, a comunidade de irmãos vem se ajudando e nós vemos a tua obra crescendo todos os dias. Nós pedimos pela tua graça e pela tua misericórdia que o Senhor abençoe cada família que nos acompanha, que o Senhor nos faça, Senhor, ter sucesso nos campos da vida que nós desejamos, mas principalmente no campo espiritual, que possamos, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, ser contados entre aqueles que estenderam as mãos para os necessitados e por isso são contados entre os salvos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque a misericórdia e a bondade no nosso coração. Te pedimos isso por amor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, pelas suas palavras. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo, aí nos estúdios, cada um no seu cantinho, mas aí gravando e deixando esses comentários conosco. Obrigado a você também que nos assiste, que comenta, pessoal. E nós nos veremos já na 9ª lição aqui dessa série, que é um tema bastante interessante. Estamos esperando, né, um tema de livro, né, uma lição temática por livro, mas o tema da próxima lição, da 9ª lição, é cuidado com a cobiça. Claro que um coração convertido, entregue a Jesus, não encontra espaço, né, para armazenar a cobiça, mas a gente deve cuidar, é algo prático também. Então, nos vemos lá, pessoal, fiquem com Deus, tchau, tchau, e aí nos despedimos aí com essa bela paisagem.